Bom, a gente está conversando sobre virtudes para a vida. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar a série desde o começo, em que eu falei sobre perdão, falei sobre a esperança e falei sobre a fé. Hoje nós vamos conversar sobre aquilo que nós podemos chamar sobre a principal virtude da vida cristã. Nós dizemos que existem três virtudes cardeais. Na teologia, antigamente, os teólogos diziam que existem três virtudes cardeais, centrais, principais: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que das três virtudes a que permanece para sempre é o amor. Por isso que eu quero pensar sobre o amor com você, porque nós cristãos temos o desafio absurdo que é defender e levantar a bandeira de que nós somos chamados a amar. É um desafio absurdo porque o mundo espera de nós amor. Não é necessariamente o que nós praticamos, mas o cristão deveria ser reconhecido pela sua capacidade de amar. E é a coisa mais desafiadora da nossa fé. A coisa mais desafiadora não é frequentar um culto, não é cantar louvores, é amar. Se você é um cristão da sua família e a família toda está brigando, se você entra na briga, as pessoas vão dizer: mas você não é cristão? Se você está num grupo de amigos, todo mundo vai malhar alguém, se você entra no bonde e começa a malhar a pessoa, as pessoas vão dizer: mas você não é cristão? Porque, independente de que tipo de cristianismo você acredite, todo mundo espera que o cristão seja capaz de amar, de perdoar, de dar outra face. O Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase que eu adoro ela, que ele diz que só quem ama ouviu o apelo da eternidade. Só quem ama ouviu o apelo da eternidade. Amar é uma palavrinha fácil de dizer. Amar. Eu amo você, nós nos amamos. Agora, viver o amor, meu Deus do céu, é muito difícil. Não é difícil fazer religião. Não é difícil fazer rito religioso. Amar é muito difícil. Eu diria que é a coisa mais desafiadora da nossa vida, amar. Quando a gente fala de amar, você pode ir para a filosofia, pode pensar na biologia, na psicanálise, na psicologia, pode pensar um monte de coisa. A Bíblia tem um jeito muito interessante de lidar com as coisas. Quando ela quer ensinar um conceito pra gente, o que que ela faz? Ela conta uma história. Ela não diz amar é papapá, papapá. Não, ela conta uma história. O problema é que a Bíblia é prática, mas ela não é pragmática. A nossa sociedade é pragmática, superficial. A Bíblia é prática, mas ela é profunda. E a profundidade dela está em ensinar coisas profundas de maneira lúdica. Eu diria que a Bíblia é o livro mais incrível do planeta Terra. O mais incrível. O mais interessante, o mais instigante. E quem não conhece a Bíblia pode até achar que a Bíblia é um livro difícil, estranho, mas quando você começa a compreender esse texto, você fala: cara, que coisa extraordinária. Porque ele instiga a gente, ele faz com que a nossa cabeça, de vez em quando, tenha umas epifanias. E Jesus é, por excelência, a pessoa que mais ensinou sobre amor. No Antigo Testamento, você não tem muitos ensinamentos a respeito do amor. O Antigo Testamento é um texto basicamente moral. É um texto legislativo. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. O Novo Testamento, especialmente a partir de Jesus, é um texto profundamente sobre uma ética e não sobre uma moral.
A ética é diferente da moral, porque moral é a lei da maioria. Já foi moral escravizar uma pessoa. Já foi legal escravizar uma pessoa, mas não é ético. Já foi legal escravizar crianças. Hoje nós não aceitaríamos isso. Mas já foi legal. A lei permitia. E ninguém estava quebrando a moralidade daquele país quando escravizava uma criança de 10 anos de idade para trabalhar dentro da sua casa. Só que hoje nós não aceitamos isso. A sociedade e a moral social mudou. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é se isso produz vida ou produz morte. É ética. Quando nós falamos de amar ou de amor, esse é um desafio. E aí Jesus, ele fala sobre esse desafio a partir do Antigo Testamento de uma maneira absolutamente revolucionária. Eu vou ler com vocês Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. O texto vai ser projetado aqui, mas se você quiser ler também na sua Bíblia, enfim, você pode ler. Vamos lá, Mateus capítulo 22, verso 34 em diante, diz assim: Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Isso é, se você quiser resumir tudo o que a lei de Moisés diz, qual é o resumo? Qual é a síntese? Qual é a parte mais importante? Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Bom, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele está dentro de uma moldura. Eu quero que você pense aqui comigo, volte aqui comigo para pensar o seguinte: ele está dentro de um quadro. Qual é o quadro? Existem dois grupos diante de Jesus: saduceus e fariseus. Quem era o quê? Os saduceus, eles eram parte da elite econômica, eram aristocratas, gente rica, formada pela família sacerdotal. Saduceus. Esse grupo acreditava só na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles só consideravam importante da lei de Moisés esses 5 primeiros livros. Os saduceus, por exemplo, não aguardavam uma vida depois da morte. Eles acreditavam que a vida acaba aqui e agora. A vida que a gente tem é essa. Eles não acreditam em espíritos, não acreditam em anjos, não acreditam em demônios, eles não acreditam em nada disso. Para eles, a vida se resume aqui e agora. Tem um outro grupo chamado fariseus, que surge 2 séculos antes de Cristo. Esse grupo, eles não eram da família sacerdotal, mas eles eram uma elite intelectual do tempo de Jesus. E o objetivo dos fariseus, o surgimento deles, está muito associado a pegar a Bíblia e interpretar a Bíblia para o povo. São eles que constroem as sinagogas, como a gente tem até hoje, né? Sinagoga é a casa do livro. Os fariseus são aqueles que pegam o Antigo Testamento todo e interpretam para o povo. Eles interpretam a partir dos debates da lei. Por isso que é muito comum nós vermos fariseus chegando para Jesus e dizendo: o que você pensa disso? Eles debatiam o tempo todo sobre a lei de Moisés. Tem uma piada judaica interessante que diz o seguinte, que quando 2 fariseus se encontram, você tem 3 opiniões. Eles eram assim, eles não queriam chegar a um senso comum. Tem uma outra piada judaica de rabino que diz assim: teve um dia que 3 fariseus, 3 rabinos se reuniram para conversar a respeito da existência de Deus ou não. E aí diz que eles passam a noite toda conversando, debatendo, eles chegam à conclusão de que Deus não existe.
a gente chegou à conclusão de que eu não creio em Deus. No outro dia de manhã, eles acordam e de repente um daqueles rabinos que estava debatendo, com a Torá debaixo do braço, vestido tipicamente como um judeu, está indo para a sinagoga. E aí os dois rabinos falam, ué, a gente não decidiu ontem que Deus não existe? Ele falou, e o que Deus tem a ver com isso? Quer dizer, a prática religiosa dele, a fé dele, são coisas completamente... O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então os fariseus, eles existiam para explicar a lei para o povo de Israel. Eles eram uma espécie de pastores do povo. Os saduceus perguntaram a Jesus a respeito de uma coisa e, de repente, os fariseus chegam para ele e perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, e percebam que eles usam um trocadilho, né? Eles chamam Jesus de mestre. Essa é uma jogada, assim, né, de retórica, que você elogia a pessoa para depois você criar uma arapuca para ela. E eles falam, mestre, qual o mandamento mais importante? De tudo que Moisés disse, o que a gente tem que guardar? E aí Jesus resume para nós o que Deus espera de nós. Se você quiser aprender tudo o que Deus exige da humanidade, ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Em uma única palavra nós podemos resumir que o que Deus espera de nós é amar. Amar. Bom, e aqui que entra a questão. Eu vou destrinchar então esse amor nessas duas partes. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus. Você tem que amar a Deus. E aí a gente entra num dilema, né? O nosso país aqui, 90% da população brasileira se declara cristã. Sabia disso? Católico ou evangélico? Cristão. 87%, mais precisamente. Você chega na rua e pergunta, no que você acredita? Em Deus. Então, à primeira vista, nós poderíamos dizer que o brasileiro ama a Deus. É ou não é verdade? Todo mundo aqui ama a Deus, ou a maioria. Só que a gente vive num tempo em que a fé em Jesus ela é muito divulgada. Você tem influenciadores que falam de Jesus. Você abre o YouTube, tem um monte de gente pregando sobre Jesus. Você liga a televisão, tem gente cantando músicas cristãs. Mas alguém já disse que a fé no Brasil ela tem 5 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Ela é extensa, mas é rasa. Ela é numerosa, mas não é profunda. O que significa para a gente que se nós quisermos aprofundar o que significa realmente amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento bíblico e teológico. Porque no Brasil se acredita em Deus como uma crença. Assim como acredita-se em Saci Pererê, mula sem cabeça, acredita-se em Deus. Deus é um nome que é fácil de acreditar. Afinal de contas, ele é qualquer coisa, é muito fácil. Só que o texto bíblico ele é muito rico e eu quero que você pense comigo da onde que Jesus tira o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento, ele está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Tá entendendo o que eu estou falando? Jesus falou, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Da onde que ele tira o amor a Deus sobre todas as coisas? Da onde que ele tira essa ideia? Da cabeça dele? Não. Da Bíblia. Do Antigo Testamento. Da onde? Da lei de Moisés, Deuteronômio. Especialmente de uma parte que nós chamamos de Shema. O Shema é a confissão de fé dos judeus. O texto diz assim, Deuteronômio 6,4. Deixa eu ler aqui com vocês. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz assim. Ouça, ó Israel. Por que é chamar? Porque a palavra ouça em hebraico é chamar. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é único.
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus tira o mandamento de amar a Deus da confissão de fé do povo judeu. Agora a pergunta mais maravilhosa é: quando que Deus deu esse mandamento para o povo de Israel? Deus deu o mandamento de amar a Ele sobre todas as coisas enquanto o povo estava no deserto. Qual é a importância de saber disso? No deserto eles não tinham templo, eles não tinham lugares de sacrifício, eles não tinham sistema sacerdotal, eles não tinham nenhum ambiente, aparato, estrutura religiosa. É como se Deus estivesse dizendo para eles o seguinte: se vocês quiserem me amar desse jeito que eu estou colocando aqui, vocês têm que guardar essa estrutura desértica. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares, Deus não habita em estruturas, em ritos, em lógicas ritualísticas. O mandamento de amar a Deus foi dado no deserto para que todo mundo lembre de uma coisa: se você quiser aprender a amar a Deus, o seu coração tem que ser assim como um deserto. E deserto do quê? Deserto dos outros deuses. Deserto dos deuses do Egito, deserto dos outros ídolos, das outras lógicas idolátricas, dos falsos deuses. Para quem foi dado o mandamento de amar a Deus? Para o povo de Deus. Deus não exige ser amado por aquele que nele não crê. O mandamento de amar a Deus é um mandamento para o povo de Deus. Exigir que alguém que não seja cristão ame a Deus é insanidade. Exigir de um não cristão que ele leia a Bíblia é insanidade. Exigir de um não cristão cultura cristã é insanidade. Não existe essa possibilidade, porque o mandamento de amar a Deus é para o povo de Deus. É para nós. O amor a Deus só é possível para o povo de Deus. E qual é o mandamento? Ame o Senhor, seu Deus. Como é que deve ser esse amor? E aí o próprio texto bíblico qualifica: de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Perceba que o texto faz uma jogada muito bonita. A palavra coração aqui, para o judeu, é o centro da vida. Eles não tinham a noção de coração como um órgão que bate, bombeia sangue para o corpo. O coração é o cerne da vida, é aquilo que guia a pessoa. Por isso que a Bíblia diz: de todas as coisas, o que você deve guardar, guarde o seu coração. E ele não está falando do órgão coração. Hoje a gente sabe que o coração é vital, tudo mais, mas eles estão falando sobre aquilo que é central na sua vida. Aquilo que é prioritário na sua vida, de todas as coisas que deve guardar, guarde isso. E o texto está dizendo que o nosso amor a Deus deve ser um amor de todo o nosso coração. A nossa vida por inteiro, as nossas entranhas por inteiro, de toda a sua alma. Alma também não é uma dimensão imaterial que fica vagando pela vida. Para um judeu, alma é o seu fôlego, a sua energia de vida. A alma é isso. Ó. Isso é alma. Isso é o fôlego, é estar vivo. Então, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu fôlego de vida e de toda a sua força. Aí o que Jesus faz com esse mandamento? Ele muda. Jesus fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ele muda força para de toda a sua mente. Isso aqui. Aqui tem um ponto interessante. Qualquer um que deseja ser cristão precisa ter a sua mente renovada. A sua capacidade cognitiva de pensar tem que ser mudada. Ser cristão, fé, não é emocionalismo barato. Tem gente que adora um culto que te tira assim do lugar, quase você flutua, você chora, você ri, cai no chão, pula. Mas isso não produz fé. A fé passa pela renovação da nossa consciência, da nossa mente. A fé não é arrepio. Pode até produzir, sei lá. Vai que passa um vento diferente.
Você está num dia mais triste, num bom lugar para ler um livro. Bom, a fé, ela modifica a nossa capacidade de pensar as coisas, a vida, a nossa realidade, o mundo ao nosso redor. Por isso que Jesus está falando, você quer amar a Deus? Você tem que amar a Deus com as suas mãos, com a sua ação, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. A maior parte das pessoas, elas até vêm para a igreja, até passam a acreditar em Jesus, mas é mera mudança de rito, de comportamento. Antes a pessoa, e a gente sabe disso não só por uma ideia, eu estou falando pelos dados do IBGE. Essa mudança que houve no Brasil, a pessoa frequentava o terreiro, ela frequentava a mesa branca, ela frequentava um templo budista, ela frequentava, sei lá, um outro lugar. E de repente ela passa a frequentar a igreja, ela passa a frequentar o culto evangélico. Ela mudou de ambiente, mudou de estrutura religiosa, mudou a roupa religiosa, mas a cabeça, as lógicas, continuam as mesmas. É a mesma lógica. Só que agora, ao invés de cantar uma música X, ela canta música evangélica. Ao invés de citar o texto A, agora ela cita a Bíblia. Mas a mentalidade continua a mesma. O problema da fé, do amor a Deus, é que ele modifica a nossa capacidade, o nosso modo de pensamento. A gente muda de religião, a gente muda de hábito, a gente muda de coisa, mas não muda de vida. O maior escândalo da atualidade é um banco envolvido com um monte de nome de pastor que recebeu dinheiro à torta e à direita. O nosso mundo é esse. Pastores que ganham 100 mil reais por mês, 50 mil, 200 mil. Olha, eu acho que a gente está meio perdido nesse sentido. Por isso que eu fico assim, caramba, é muito difícil se autodeclarar evangélico hoje, porque o cenário é caótico. É caótico. Eu estava na livraria com um amigo, a gente estava conversando, ele queria comprar um livro. Aí eu peguei um livro que estava assim na prateleira, no alto, assim. Aí o título do livro é Exu não é demônio. Esse era o título. Eu li em voz alta, Exu não é demônio. A mulher do meu lado, que eu nunca vi na minha vida, olhou pra mim e falou assim, é o que então? Aí eu olhei pra cara dela. Aí eu botei o livro assim. Aí fiquei folheando o livro. Porque esse cristianismo aprendeu que para se impor, eu preciso brigar a religião do outro, brigar com o outro. É mudança de roupa. A cabeça dessa pessoa é bélica, é violenta, se impõe pela força. Por isso que eu digo, nós temos que ler a Bíblia. Jesus é a pessoa que sobre ele é dito o seguinte, que ele não agiria com violência, não seria dominador, não faria imposições e nunca fez. O jovem rico chega para ele e fala, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, conhece os mandamentos? Claro, desde a minha infância. E Jesus fala o seguinte, então pega tudo que você tem, distribui entre os pobres e me segue. A Bíblia diz que o coração dele ficou entristecido e ele foi embora. Jesus poderia ter dito, não, calma aí, deixa eu mudar aqui a conversa. Vamos resolver isso aqui. Ele deixou o cara ir. E o cara foi embora e Jesus olha para os seus discípulos e fala o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. É uma mudança de mentalidade, de lógica. Tem gente que fala que a ignorância é uma benção, a ignorância é uma maldição. Pela ignorância, minha mãe me dava água com açúcar para me acalmar. Negócio cheio de glicose. A ignorância é uma maldição.
A ignorância da fé também é uma maldição. Nós não podemos achar que o nosso cristianismo é suficiente pelo fato da gente acreditar em Deus. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa fé e do nosso amor a Deus. A falta de conhecimento bíblico, mediado pelo Evangelho de Jesus, é uma maldição. Amar a Deus se revela em nosso coração e em nossa mente. Eu não faço mais isso, mas por muitos anos eu dei aula de Bíblia e de teologia, né? Na instituição da igreja que eu fazia parte. E aí, às vezes, eu chegava numa turma de 80 alunos, 90 alunos, e passava final de semana todo com eles, né? E eu fazia a seguinte pergunta: quem aqui que está vindo estudar a Bíblia já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Quase 100% dizia: eu nunca li. E aí eu comecei a fazer isso em eventos maiores. Eu pregava em eventos de jovens, às vezes tinha 700, 1000 jovens. Eu perguntava: quem aqui já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Quantos por cento você acha? É gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, é cristão e não conhece o texto base da sua fé. Não conhece. Isso é um perigo. Porque isso nos deixa suscetível para qualquer tipo de interpretação, inclusive a minha. Nós precisamos conhecer a Bíblia que fundamenta a nossa fé. Nós precisamos conhecer esse texto aqui que é a base da nossa fé, porque o amor a Deus não é um amor descolado da capacidade de pensar. A fé exige uma consciência, que exige pensamento, que exige reflexão. Só que a gente vive num tempo de TikTok, rede social, que tudo tem que ser nos shorts. 30 segundos, 1 minuto e meio. E eu falo, é impossível competir com esse negócio. Porque não dá para ensinar a fé, não dá para falar da Bíblia em um shorts. Não tem como. Existem coisas na vida que não cabe na velocidade de um mundo acelerado como o nosso. Ler, por exemplo, exige tempo, paciência, capacidade de você gastar a glicose do seu cérebro lendo palavra por palavra. E a maioria das pessoas hoje cada vez lê menos. O Brasil já lia pouco. As pessoas leem ainda menos hoje. O que é muito chocante. Você falar para uma pessoa que ela pode ler 60 livros por ano, ela vai dizer, é impossível. É impossível. O que eu estou dizendo para vocês é que a nossa fé não pode ser reduzida a ritualismo de culto e de música. Na Viva, a maior parte do culto é dedicada à pregação. Por quê? Porque para a gente é importante a capacidade de pensar, da gente refletir sobre isso. Acaba aqui, agora a gente está numa pausa. O que acontece depois? Casa Viva. 1 hora e meia de conversa. Porque, para mim, é impensável produzir uma igreja de ignorantes. É impensável produzir uma igreja de gente alienada. Não dá. Não cabe. Nós fomos pioneiros na história da humanidade de criar universidade, escola. Estou falando nós cristãos, no geral, católicos, evangélicos. Chega no nosso tempo, a nossa espiritualidade está reduzida à experiência. Tem igreja que chega na porta, tem aqueles energéticos, qual é o nome? Red Bull, Monster, a pessoa tem pirotecnia, tem um monte de coisa, tudo para produzir uma experiência na pessoa. Mas não produz consciência. Daí o problema de uma fé cada vez mais ignorante, mas cada vez mais larga. Nós nunca tivemos tanta voz no país, mas ao mesmo tempo a nossa consciência é muito pequena, muito rasa, muito superficial. O nosso amor a Deus passa pelo nosso entendimento. Não tem como a gente amar a Deus se a gente não sabe do que está falando. A segunda coisa é sobre amor ao próximo, e com ele eu vou terminar. O texto diz que ame a Deus sobre todas as coisas. E Jesus diz que a segunda parte do mandamento, que é um só, mas a segunda parte, igualmente importante, vem lá de Levítico 19:18, que diz assim, ó: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém de seu povo,
mas cada um ama o seu próximo como a si mesmo. O texto está falando de vingança e de rancor. Jesus está dizendo: não se vinguem e não guardem rancor, mas ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui tem um problema de língua muito grave. O texto hebraico, agora eu vou citar ele, tá, Felipe? Anota aí. Diz assim: vai ravetá la camorra. Ok? Deu para anotar? O hebraico não tem esse pronome reflexivo, como a ti mesmo. Isso que a gente fala de nós mesmos, né? Não existe isso. O hebraico é mais simples. O hebraico diz assim: ame o seu próximo. Ele é como você. O como a ti mesmo não existe. Na nossa língua portuguesa, quando o autor foi traduzir, ele botou esse pronome reflexivo, como a ti mesmo. Qual é o problema? Isso muda a interpretação do texto. Quando eu digo amo o seu próximo como a ti, qual é a referência do amor que eu devo ao meu próximo? Eu mesmo. O hebraico, ele não usa essa referência. Ele fala, ame o teu próximo, vírgula, ele é como você. No hebraico, o motivo de eu amar o meu próximo é porque ele é o igual. É porque ele é um ser humano como eu. No português, o motivo de eu amar o meu próximo é porque eu me amo. Sabe que tem gente que não se ama, se destrói. Então, o amor que Jesus está falando é um amor que sustenta uma das coisas que eu vejo evangélicos discutindo sobre isso. Eu falo, cara, essas pessoas não têm consciência da história da igreja, que é o conceito muito importante sobre direitos humanos. Quem que criou essa noção de direitos humanos? Não foi o ateísmo. Foram os cristãos, porque eles começaram a dizer que os seres humanos eles têm direitos intrínsecos por serem imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é digno de respeito, é digno porque ele é humano. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. E por ser imagem de Deus, ele é um ser último de preocupação moral, como diz John Rawls, um filósofo contemporâneo americano. Esse conceito não foi tirado do mundo secular, foi tirado dos cristãos. Como é que os cristãos acabaram com a escravidão, começaram a defender que a escravidão não cabe? A gente não lida com esse debate hoje, mas foi um debate que durou séculos. Esse debate foi muito defendido por um grupo de cristãos e um outro dizia: nós não podemos ter escravos dentro de casa. Qual é a base, o fundamento? Porque o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não pode ser escravizado. Não pode viver sob uma lógica de escravidão. Quando nós entendemos que o nosso semelhante, o nosso igual, o nosso que nós deveríamos chamar de irmão na fraternidade humana, ele não pode ser tratado como menor, independente da situação que ele esteja, da cor da sua pele, da sua escolha, da sua vida sexual, ser homem ou mulher, dependendo do país que ele vem. Não pode. Só que não é isso que acontece na cultura e na sociedade. Coisa muito simples é quando a gente percebe que quando surge um americano, um francês no nosso meio, a gente trata diferente de um senegalês. A gente trata ele de maneira diferente de um angolano, de uma pessoa da Venezuela. A gente faz equivalências de dignidade olhando para quem é a pessoa, qual o país dela, de onde ela veio, qual a cor da sua pele, quanto dinheiro ela tem no banco. Tudo isso numa sociedade como a nossa, que cria filtros e hierarquias, vale. As camadas econômicas, que roupa ela está vestindo, qual é a marca da roupa, qual é o status social que ela tem, por aí vai. As nossas diferenciações, todas elas existem para a gente se sentir melhor do que o outro. Todas elas. Na história da humanidade, a gente comete violência e atrocidade para a gente se sentir superior. A escravidão, o racismo,
o feminicídio, a violência contra os estrangeiros, a violência religiosa. Tudo que a gente faz para se diferenciar e se sentir melhor, a gente faz. E isso não é amar ao próximo. Porque se eu amo o próximo, que ele é igual a mim, eu não amo o próximo. Eu amo a mim mesmo projetado nele. Então, gente, a nossa incapacidade de olhar para o nosso próximo como igual nos distancia do maior mandamento, que é amar o nosso próximo. E aí eu quero que você entenda que você só vai conseguir cumprir esse mandamento se você olhar para Cristo. Porque no final das contas, como é que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo? E agora a gente tem que pensar, nós seres humanos, todos nós aqui, pelo fato de termos em nós também uma tendência ao egoísmo, à vaidade, à morte, aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente está o tempo todo criando ídolos, criando diferenciações, criando filtros, criando distâncias entre Deus e entre nós. Isso a Bíblia chama de pecado, é o que nos habita. E é isso que nos torna incapazes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Incapazes. E como nós somos incapazes, eu quero que você entenda que só se percebendo incapaz, você tem que recorrer a uma pessoa que possa te ajudar nisso. Possa ter o teu socorro, o teu Salvador, que é Jesus Cristo. Eu poderia dizer que do judeu lá, do tempo de Jesus, ao brasileiro hoje, ninguém foi capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de verdade. Nem eu, estou falando aqui porque eu estou pregando. Mas eu também não sou capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e todos os próximos. Tem próximo que eu não consigo amar. Né? Tem pessoas que eu olho e falo, tem diferenciação no meu coração. Eu vivo me diferenciando dessa pessoa, eu vivo me diferenciando disso, desse grupo. E isso também não é amar a Deus e ao próximo. Então, quanto mais a gente conseguir se despir da nossa pretensão de que nós chegamos lá, mais a gente vai conseguir se aproximar desse mandamento. O único que fez isso de maneira radical foi Cristo, que amou a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele amou ao Pai de forma tão radical que foi até a morte e morte de cruz. E por outro lado, ele fazia o bem a todo povo, a toda a gente. Jesus nunca excluiu ninguém da sua mesa, inclusive as pessoas que ele não gostava. Os fariseus que ele tanto brigava, já se sentaram à mesa com ele, já comeu na casa de gente assim, que ele não concordava. Então, se você quer cumprir esse mandamento, você precisa primeiro confiar o seu coração a Deus, somente a Deus. E depois olhar para dentro de você mesmo, fazendo um autoexame dos filtros, das distâncias, das máscaras, das mentiras que a gente conta pra gente, das diferenciações que a gente adora fazer, que só nos afastam do nosso semelhante, do nosso próximo. Um exercício maravilhoso para isso é quando a gente começa a servir gente que não faz parte do nosso grupo, da nossa rede. Servir pessoas. Se colocar à disposição de. Isso vai te ajudar a talvez conseguir enxergar o próximo de verdade. E é muito difícil, muito difícil. Então que Deus nos ajude, que Ele nos salve da nossa falta de amor, da nossa incapacidade de amar, e nos faça pessoas amorosas, de modo que o nosso amor seja o testemunho da nossa fé. O testemunho da nossa fé é o amor. Jesus falou, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O amor é o fundamento da fé cristã. Sem amor não há fé. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, a Bíblia diz, é mentiroso. Mentiroso. Então que Deus nos ajude a amar. A gente vai cantar mais uma música e terminar o nosso culto de hoje.